Olá, eu sou o Bispo Tavares e estamos no módulo 2 do curso de Diaconia. E nesta aula nós vamos falar sobre oração, intercessão e batalha espiritual. Os tópicos que nós vamos tratar nesse curso serão os seguintes. O primeiro tópico, eu vou falar sobre oração e intercessão apostólica. O segundo tópico, estarei falando sobre intercessor, quais são as características e o chamado intercessório. O terceiro tópico que eu vou tratar vai ser oração e um tipo de oração específica, que é exatamente a oração de petição, que é orar a palavra. O quarto tópico é sobre batalha espiritual. Que guerra é essa? O quinto tópico é sobre princípios de batalha espiritual. O sexto tópico, vou falar sobre o conceito de armas espirituais. O sétimo tópico, vou falar por que fazem esta guerra. Que guerra é essa? O oitavo tópico é o poder da intercessão apostólica. O nono tópico que nós vamos estar tratando nesse curso é como funciona o ministério de intercessão e o décimo tópico é a avaliação que vocês estarão fazendo. Bem, vamos dar início ao primeiro tópico, que é exatamente a oração e a intercessão profética. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é exatamente sobre oração. Afinal, o que é uma oração? Oração é um diálogo, mas não um diálogo normal, mas um diálogo espiritual. É um diálogo do ser humano com Deus. Porque muitas pessoas, elas têm uma conversa natural com as pessoas ao seu lado, mas o Senhor nos permite viver esta interação de forma muito específica, que é através da obra que Cristo fez aqui na terra, o homem poder se comunicar com o seu Salvador, com o seu Senhor. Então a oração é exatamente este meio, essa ligação entre o ser terreno e o ser celestial. É você poder conversar à vontade com o teu Senhor, isso é algo maravilhoso que Deus nos permite viver, né? E a oração, ela é promovida pelo Espírito Santo, porque como é algo espiritual, o ser natural, ele não conhece as coisas de Deus, como nos diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14. O ser natural não entende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode discerni-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual discerne todas as coisas e de ninguém é discernido. Então, é importante entender que esta conexão entre o ser humano e o nosso Deus e Pai, ela é feita através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele conhece a nossa fraqueza, sabe que não podemos orar corretamente, mas ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nos fazendo ter uma conexão perfeita com o nosso Deus e Pai. O segundo tópico que eu quero falar é exatamente o que representa uma oração apostólica. E a oração apostólica é como se fosse uma respiração. Primeiro, eu preciso me esvaziar para depois ser cheio. Assim acontece na respiração, da mesma forma acontece na minha conexão espiritual. Eu preciso me esvaziar de mim mesmo, como nos diz lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, onde o próprio Senhor nos diz através do apóstolo Paulo, né, falando aos filipenses, que ele se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo e sendo reconhecido como figura humana, para depois de tudo em obediência, né, ser cheio de Deus, ser cheio do Espírito Santo e assim alcançar um patamar superior. É desta mesma forma que nós vamos aprender a ter uma relação com o Senhor, porque afinal de contas, quem nos coloca o querer é o Senhor e quem nos dá o realizar também é o Senhor. Então até a minha própria oração precisa ser estabelecida de forma dirigida, porque quando eu peço aquilo que eu acho correto, eu estou pedindo segundo a minha carne. Mas quando envolvido pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, eu abro minha boca e o Senhor fala por mim verdadeiramente, eu estou trazendo a esta terra uma liga verdadeira. E aí o Senhor, que estabeleceu o propósito, vai estabelecer a realização e isso se transforma numa poderosa oração profética. O outro ponto importante que eu quero tratar com vocês é com relação exatamente à intercessão. Afinal de contas, o que é intercessão? Intercessão, ele é um procedimento, ele é um processo. E que processo é esse? É o processo de interferência.
eu vou interferir em situações que são espirituais. E isso só pode ser realizado através de uma interação do Espírito de Deus através da minha vida, porque intercessão é se colocar no lugar de alguém. Interceder é advogar uma causa. Interceder é realmente lutar por uma situação que ela não é minha própria. Existe algumas, vou até classificar, existem alguns tipos de orações, de relação com Deus, em que se estabelece uma ação específica. Porque, na verdade, o que importa não é apenas orar. Se eu pegar a carta de 1 Timóteo, no capítulo 2, a partir do primeiro versículo, o Senhor classifica uma série de relações com Deus, que ele fala que nós, antes de tudo, devemos aprender a suplicar, a orar, a interceder, a render graças e realizar a batalha espiritual. Então, ele estabelece, que é exatamente o clamor, ele estabelece uma série de relações com Deus, classificando que a oração é diferente da intercessão. Mas afinal, qual é a diferença entre elas? A oração representa uma ação em que eu defendo aquilo que me é próprio. Eu estou defendendo uma causa minha, mesmo que seja de outra pessoa, mas quando tem a ver comigo, eu sou beneficiado por isso. Então, tudo aquilo que tem a ver com benefício próprio, seja da minha parte particular ou de alguém relacionado comigo, isto é uma oração. Então, isso é uma ação de busca a Deus em favor de alguma coisa que tem a ver comigo. Intercessão é algo que não tem a ver comigo, tem a ver com a pessoa que talvez eu nem conheça, eu nunca a vi, mas este amor por esta pessoa, às vezes só tem um nome, só tem uma situação. Quando você ama a pessoa de fato e deseja que ela seja curada, liberta, abençoada, restaurada, quando você deseja que o bem venha sobre essa pessoa, você está praticando a verdadeira intercessão, que é se colocar no lugar de outra pessoa, é advogar a causa de uma pessoa que você não tem uma proximidade nem qualquer parentesco com ela. Então, isso é importante entender a diferença entre oração e intercessão, e a intercessão é exatamente a demonstração de um ato de amor que Deus coloca em nosso coração. Eu quero falar sobre o terceiro ponto agora, que é exatamente quem é o maior intercessor de todos. Quando você pega a palavra do Senhor, lá em Hebreus capítulo 7, no versículo 25, você vê que ali Jesus é apresentado como o sumo sacerdote, o grande intercessor, porque ele intercede por nós. Se você também pegar em Romanos capítulo 8, versículo 34, também Jesus se apresenta como aquele que intercede por nós. Então Jesus, ele é o verdadeiro intercessor, é aquele que faz a mediação entre Deus e o homem, como nos diz em Filipenses capítulo 2, versículo 8. Então ele tem essa capacitação de ser o mediador entre Deus e os homens, de ser aquele que advoga a nossa causa, que apresenta as nossas demandas, que realmente quebra todo tipo de acusação, porque Satanás é acusador, Satanás ele é mentiroso, enganador, e busca realmente levar o homem a um estado de acusação e morte. Mas Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz, é aquele que tem autoridade para advogar a nossa causa, então ele é o verdadeiro mediador e o verdadeiro e único intercessor. Aí você fala, mas bispo, se Jesus ele é o único intercessor entre Deus e os homens, o único mediador entre Deus e os homens, qual é o papel do intercessor, de cada um de nós como intercessores? É que nós somos representantes de Cristo aqui na terra, é como um embaixador. O embaixador ele representa um país, representa uma nação em terra alheia. E nós temos exatamente esse papel. Aqui na terra, nós somos um meio, um canal de Deus para que através da nossa vida a obra de Cristo se manifeste. Então, isto é ser um intercessor, é ser a boca do Senhor, é ser um instrumento de Deus, é ser realmente um canal de bênção, aonde através do Espírito Santo o Senhor vai me usar e aquilo que eu ligar na terra será ligado nos céus, e o que eu desligar na terra será desligado nos céus. Isto realmente é a operação da verdadeira intercessão, uma ligação terra-céu e o estabelecimento de um grande propósito, Senhor, através da nossa vida. Ainda falando de Jesus Cristo como o único e verdadeiro intercessor, ele é aquele que demonstrou um amor verdadeiro. E ele foi as últimas consequências, porque a sua intercessão foi realizada até o ponto de morte e morte de cruz. Isso é algo tão sério, porque ele nos amou de tal maneira que cumpriu a vontade do Pai, trazendo sobre nós uma condição diferenciada. E este amor tão grande se revelou à minha vida e à sua vida, porque o propósito dele é que nós possamos ser um com ele.
né? E esta unidade foi estabelecida através de uma ação intercessória, como nos diz lá em João 17, que ele veio estabelecer no homem a conexão com ele, como ele tem a conexão com o Pai. E nesta unidade nós somos abençoados e somos estabelecidos em honra nesta terra, porque a cobertura apostólica ela está sobre nós. Eu quero falar agora sobre a condição de apóstolos que foram verdadeiros intercessores, representantes de Cristo aqui na terra. Um deles, e talvez o maior apóstolo, é exatamente o apóstolo Paulo. E nós podemos realmente aprender muito com as orações que o apóstolo ele escreveu nas suas cartas paulinas. E nós temos exatamente Efésios, no capítulo 1, versículos 17 a 19, que é um bom referencial para você buscar depois na Bíblia. Romanos, capítulo 1, versículo 9 até o versículo 10. Nós temos depois a passagem de Romanos 15 e 30. São diversas passagens que você pode anotar aí, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 25. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 11. Filipenses 1, 19, né? Filemão 1, 22. Todas essas passagens, quero que você guarde, leia depois, mas não somente leia, mas medite nessas passagens para você ver o quanto que o apóstolo, ele trabalhou exatamente o conceito intercessório, seja intercedendo por Filemão, seja intercedendo por cidades, por pessoas, seja intercedendo pela humanidade, aonde em cada oração ele ligou exatamente essa condição de se colocar na brecha e clamar para que Deus viesse intervir contra todas as situações que estavam preparadas contra aqueles que realmente estavam sofrendo dores e agrúrias terríveis. Eu quero falar agora sobre quais são os benefícios que uma oração intercessória ela produz na vida de uma pessoa. O primeiro benefício é que a intercessão ela alarga a nossa visão. Entenda, uma pessoa normal, natural, ela tem apenas a capacidade sensorial, quer dizer, sensitiva. Então aquilo que os olhos mostram, aquilo que o tato permite, a boca, o olfato, o paladar, a capacidade de audição. Então, os 5 sentidos permeiam um ser natural. Mas nós podemos ver que lá em Romanos, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, 1 Coríntios 2, 9 diz: o que os olhos não viram, o que o coração não sentiu, que jamais penetrou em coração humano, o que o homem não pôde ouvir, jamais o coração do homem pôde sentir, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, a nossa relação com Deus, ela extrapola a condição natural. O que significa isso? Que nós passamos a não enxergar as coisas de forma natural, mas sim de forma espiritual. E isso é o alargar da visão, porque a palavra nos diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 38, que o homem espiritual anda pela fé. E viver pela fé é exatamente a capacidade de você poder se conectar ao mundo espiritual e passar a enxergar aquilo que os olhos humanos não conseguem enxergar, aquilo que os ouvidos humanos não conseguem ouvir, aquilo que o coração humano não consegue sentir. Essa é a capacidade que a fé nos permite captar, entender, nos conectando com o mundo espiritual. Então é por isso que a nossa visão ela se alarga, porque eu passo a enxergar muito mais do que um ser natural consegue enxergar, porque nós passamos a ter a visão celestial, a visão do Espírito. E essa visão, ela é muito mais ampla do que nós podemos imaginar. A segunda condição é que a intercessão, ela também identifica a fé de cada um. Porque em muitas situações, nós vamos ser confrontados. Entenda, às vezes você tem uma situação na tua casa, onde a tua mãe, tua esposa, o teu marido, o teu filho, estão passando por uma enfermidade, estão passando por uma luta profissional, financeira, uma perseguição. E aos olhos humanos é impossível vencer, mas a intercessão nos conecta à condição da fé. E quando você crê no poder intercessório de Cristo, quando você crê no poder da palavra intercessória, aquela situação que parecia humanamente impossível, ela se torna agora completamente possível, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é um Deus que pode todas as coisas. E Ele, à frente da batalha, não tem para ninguém. Então é importante entender que a fé, ela ativa a intercessão, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor, como diz em Romanos, em Hebreus 11:6. Então, a partir do momento que eu tenho fé, eu acredito a Deus a condição de realizar. E o intercessor sem fé jamais vai poder a oração dele alcançar o coração de Deus.
Então, mais do que nunca, o Senhor quer ativar a tua fé. Você como diácono, você se preparando para ser um diácono do Senhor, Deus quer ativar a tua fé para que quando você orar por alguém, interceder por alguém, a tua oração pela fé suba diante do Senhor como aroma agradável e o milagre volte venha sobre aquela vida e você receba a alegria de uma grande vitória porque o Senhor realizou aquilo que Ele desejava através de você. Isso é ser intercessor. Outro item importante de um benefício que tem que ser declarado é que, na verdade, a intercessão ela transforma, né, o nosso espírito no ambiente, num lugar propício para o Espírito Santo de Deus trazer à luz o quê? Aquilo que representa as promessas de Deus sobre a nossa vida. Porque uma das coisas que é a operação da intercessão é o requerimento no mundo espiritual dos nossos direitos. Porque muitas pessoas estão vivendo debaixo de clausura, debaixo de condenação, debaixo de situações contrárias à condição que ela de viver bem. E por quê? Porque ela não sabe requerer os seus direitos no mundo espiritual, porque em Jesus Cristo toda maldição foi lançada no madeiro. Em Jesus Cristo, tudo aquilo que eram cadeias infernais foram quebradas pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Nós somos libertos e é advogado a nossa causa, por quê? Porque as acusações são completamente anuladas. Só que a pessoa que não sabe disso, ela vive debaixo desse jugo, desse algoz, dessa condenação. E aí é onde entra a intercessão. E a intercessão, ela vai buscar diante de Deus os direitos que Jesus estabeleceu na cruz do Calvário, na sua vitória, para aquela pessoa. E quando nós clamamos em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, aquilo que são os direitos recaem sobre a pessoa e ela passa a viver uma vida plena na terra e nos céus, em nome de Jesus Cristo. E mais um benefício para nós completarmos é exatamente que a intercessão, ela nos torna parte de Deus. Quando você lê lá em Apocalipse, no capítulo 8, dos versículos 3 e 4, ali nós vemos exatamente sobre o poder do anjo da intercessão que pega as orações dos santos, coloca numa taça de ouro e a leva diante de Deus. O que representa isso? Representa que, na verdade, quando nós oramos, nós interagimos com o Senhor nosso Deus. E essa interação, ela é intrínseca, ela é algo interno, porque quem promove a oração é o Espírito Santo. E quem recebe essa oração é o nosso Deus. Então você passa a fazer parte de um plano celestial. Então fazer parte de um plano é fazer parte de Cristo aqui na terra, porque Cristo tem um plano de salvação para a humanidade. Através do Espírito Santo, há uma obra para descortinar a ciência e a consciência espiritual do ser humano. Então, quanto mais você ora, você intercede, mais parte de Deus você faz. E você passa a ser integrante, porque a tua oração ela sobe diante de Deus como aroma agradável, o Senhor recebe e envia os sinais e maravilhas através de grandes milagres nessa terra. Então, a tua alegria é saber que, como benefício, você é parte integrante do Senhor e tudo que você ligar na terra será ligado nos céus e tudo que você orar confiante no Senhor, o milagre vai acontecer em nome de Jesus Cristo. Então, essa foi a primeira aula sobre intercessão, onde você aprendeu alguns conceitos básicos e que você possa meditar sobre tudo aquilo que representa o privilégio de ser um intercessor e aquilo que Deus vai te usar poderosamente. Te vejo na próxima aula.